Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, para lermos do verso 9 até o verso de número 15. Eclesiastes 3, do verso 9 ao verso 15. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, do verso 9 ao verso 15. Diz assim a Escritura: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, pedindo, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor mesmo aplique essa palavra, Senhor, às nossas necessidades, e que o Senhor produza o sentido, o significado que somente o Senhor pode produzir nas nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Há um filme antigo, não tão antigo, mas dadas as circunstâncias dos tempos que nós vivemos, é um tempo relativamente antigo, chamado O Feitiço do Tempo, um filme de 1993, que conta uma história muito interessante. É a história de um homem que é o homem do tempo, de uma estação de televisão lá dos Estados Unidos, e ele se chama Phil, e ele é enviado pela sua rede de televisão uma pequena cidade do estado da Pensilvânia para cobrir um evento chamado o Dia da Marmota, E esse Phil, um homem do tempo, é um sujeito muito arrogante, é um sujeito muito presunçoso, e ele fica muito indignado com essa designação da sua rede de televisão para cobrir esse evento, que lá nos Estados Unidos acontece no dia 2 de fevereiro, lá numa pequena cidade lá do estado da Pensilvânia. E curiosamente, a marmota se chama Phil também, A marmota, que é o símbolo da cidade lá, se chama Phil. E naquele dia 2 de fevereiro, segundo a história, essa marmota chamada Phil aparece, e para onde ela se vira, conforme a sombra dela, é possível então calcular quanto tempo mais de inverno haverá lá para os americanos. Então, nós temos dois Phils, o Phil humano meteorologista, o homem do tempo, e o Phil, a marmota, que também mexe com o tempo.
E na história lá, o fio humano, ele fica muito indignado, porque ele acha que aquilo é um desrespeito muito grande a ele, né, a sua carreira, né, a condição. Né, ele chama, fala assim, olha, como é que agora eu tenho que ficar agora fazendo a cobertura de um evento com um ratão desse aqui, saber agora que esse rato vai adivinhar o tempo, ou quanto tempo falta, né, para o inverno acabar. E esse fio, então, vai com toda essa má vontade, né, para cobrir esse evento. E lá acontece uma coisa muito interessante naquele dia lá do dia 2 de fevereiro, né? Por uma razão que o filme não nos diz, acontece um problema, o fio cobre lá o evento, né? E ele tem que ir embora no final do dia, e uma nevasca vem lá sobre a cidade e interrompe lá todas as rodovias, e ele vai ter que passar mais uma noite lá na cidade, no hotel. E no outro dia, né? Quando ele pensa que ele vai embora, ele está preso no tempo. Não sabe-se por quê, não há uma explicação, mas ele está preso no tempo e ele começa a viver o dia 2 de fevereiro agora de forma ininterrupta. Aquele é o único tempo que ele tem. E a princípio ele estranha muito aquilo, né? E depois ele começa a viver de forma irresponsável com aquele tempo que ele tem, né? Ele começa a cometer todos os tipos de atos irresponsáveis, egoístas, porque ele sabe que não tem consequências. No final do dia, tudo, né? No outro dia vai voltar a ser a mesma coisa. E a gente só entende isso porque lá no filme, lá num determinado momento, há uma frase que diz assim solta, né? Já pensou se não houvesse amanhã? E o fio, então, vive, né? O dia lá, aquele único dia que ele tem, vive de forma irresponsável, vive de forma egoísta, lucrar de alguma forma, a tirar proveito das pessoas e das situações, mas num determinado momento, naquela repetição de tempo, ele se cansa disso. E ele então começa a viver de forma diferente aquele único dia que ele tem. Há uma transformação nele, no seu coração. Ele se apaixona por uma moça, né, lá, e ele então usa todo dia, o mesmo dia, para melhorar como pessoa, né? Para se aperfeiçoar como pessoa, a fim de conquistar aquela moça. E lá no filme também tem um outro propósito. Ele conhece um mendigo lá na cidade, um homem pobre lá, que vai morrer naquele dia. E ele luta de todas as formas, todo dia, o mesmo dia, para ver se ele consegue salvar aquele homem. E o tempo só se transforma ou só o liberta quando, né, ele se torna uma pessoa melhor, uma pessoa que de alguma forma é redimida, né, dentro daquele tempo que ele recebeu, tempo ininterrupto que ele recebeu para viver. Isso é interessante porque às vezes nós temos essa mesma sensação com o tempo, né? Às vezes você olha para uma fotografia, né, de alguma época da sua vida e você fala assim, como eu gostaria que o tempo tivesse parado aqui, né? Que a gente ficasse lá naquele tempo, naquela circunstância, naquela situação. De alguma forma a gente mora em um tempo específico da nossa vida. E isso muitas vezes é tão prejudicial porque a gente desconsidera os outros tempos que Deus nos dá. E a semana passada nós tratamos aqui do texto do capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, né? Que é um poema em que o pregador está trabalhando sobre os tempos na vida humana e a soberania de Deus nesses tempos. E ele começou a experimentar uma transformação de vida, esse pregador. Antes ele vivia olhando as coisas debaixo do sol, né, tentando encontrar sentido e significado debaixo do sol. Mas alguma coisa aconteceu com ele, quando ele trouxe Deus
para a sua perspectiva de vida. E ele começou no capítulo 3, verso 1, dizendo o seguinte: olha, a única forma de encontrar sentido e significado para nós não é olhar a vida debaixo do sol, mas é quando nós olhamos a vida debaixo do céu. E ele então começa a olhar para esses tempos, né, sobre essa perspectiva, sobre essa ótica da soberania de Deus na sua jornada de vida. E ele começa a reexaminar aquilo que ele havia feito desde o princípio lá da sua busca. Ele está reorientando a sua busca agora sobre essa perspectiva de debaixo do céu. E lá no capítulo 1, no verso 3, ele havia feito uma pergunta, né, quando ele começou a sua jornada, dizendo o seguinte: que proveito o homem tem de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, de tudo aquilo com que ele se dedica sobre essa vida? E ele disse naquele momento que o homem não tinha nenhum proveito. Não havia nada que valia a pena investimento de tempo, de esforço. E esse homem, em toda a sua busca contínua por sentido, por significado para a sua vida, ele sempre quis saber que tipo de retorno, que tipo de resultado, de lucro, né, a pessoa tem quando investe o seu tempo, quando investe o seu esforço. E ele então volta a essa mesma questão no verso de número 9, agora tendo a preocupação de explicar os tempos que ele havia dito aqui, que estavam debaixo da soberana vontade do Senhor. E ele diz assim: olha, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ele diz assim: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Ele está dizendo o seguinte: olha, daquela perspectiva debaixo do sol, né, quando Deus não está presente, isso é um fardo. Não encontrar sentido, não encontrar significado, propósito na vida, isso é um fardo. Mas agora ele está olhando para a vida de outra perspectiva. E ele começa então a lidar com os tempos que ele havia listado nos versos 1 a 8, né, com essa ideia de encontrar sentido nessa jornada da vida. E as coisas são completamente diferentes, né? Há uma palavra muito interessante do universo de Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas, que eu acho muito interessante para descrever a vida. Ele diz assim que a vida é uma travessia entre o sertão e a vereda. E há naquele contexto uma coisa interessante, que ele diz assim: olha, quem elegeu a busca nunca pode recusar a travessia. Se você está em busca de sentido, se você está em busca de significado, você não pode correr da travessia, da jornada que é a vida. Nós caminhamos nessa vida, né? Nós atravessamos essa vida na nossa jornada por busca e por significado, e nós precisamos lidar com essa soberania de Deus sobre os tempos, que aparentemente, queridos, parece que se cancelam. Se você voltar aí os seus olhos para os versos 2 a 8, você vai ver que o pregador está dizendo que os tempos se cancelam. Um tempo de nascer, um tempo de morrer. Um tempo de plantar, um tempo de colher. Um tempo de espalhar pedras, um tempo de ajuntar pedras. Ele diz assim: olha, são tempos que automaticamente se cancelam. E isso é sem sentido, sem propósito, significado, se for visto apenas pela perspectiva debaixo do sol. Mas debaixo do céu há sentido, porque nós sabemos que Deus fez tudo de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. Ele disse isso no verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Ele diz assim: a nossa jornada nessa vida, em busca de sentido e significado, caminha com essa certeza de que Deus estabeleceu tempos pela sua mão soberana, e é Ele quem determina tudo, mas isso não significa que nós vamos entender tudo que Deus faz. É aqui que a gente já começa a entender como é a nossa jornada, a nossa travessia por essa vida, porque as pessoas muitas vezes se ressentem do controle soberano de Deus, e elas se ressentem mais ainda, né, de não entender o que Deus está fazendo nas suas vidas. E o pregador está dizendo o seguinte: olha, é parte do plano de Deus, é parte do propósito de Deus, não nos dar a entender todas as coisas que faz. Deus é soberano sobre os tempos. É Ele quem determina todas as coisas. Há propósito, há sentido naquilo que Deus faz. Mas não pense você que você vai entender tudo aquilo que Deus faz durante a nossa jornada, a nossa travessia nesta vida. E é tão difícil, né? Porque o pregador já havia dito lá no capítulo 1, do verso 12 ao verso 17, verso 18, que quando a gente multiplica o conhecimento, a gente multiplica o sofrimento. Ou seja, quando você sabe demais, você sofre. Mas ele diz assim, mas quando a gente sabe de menos, a gente sofre também. Por isso que tudo que acontece nas nossas vidas geralmente vem acompanhado de uma questão. Sabe qual é? Por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus age assim? Por que Deus faz aquilo outro? É parte da nossa natureza, a parte da nossa busca por sentido, por propósito, por significado, desejar compreender. Nós não desejamos apenas controlar, mas nós desejamos entender o que Deus está fazendo. Mas o pregador diz que esse Deus que é soberano, o Deus que administra os tempos, o Deus que muda os tempos, é o Deus que reserva para si a soberania também de não nos dar a entender tudo aquilo que Ele faz na vida humana. E sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque, via de regra, nós somos soberbos. Nós somos arrogantes, né? Nós queremos estar no controle, nós queremos compreender como as coisas funcionam. Mas pense bem da perspectiva aqui do pregador. Se Deus designa todos os períodos da vida humana, então nenhuma pessoa pode viver para si mesmo. E se ninguém consegue encontrar dentro de si esse sentido, esse propósito, essa finalidade para a vida, nós deveríamos olhar para além de nós mesmos. É por isso que parte do plano e do propósito de Deus ao estabelecer os tempos na vida humana é para lidar com o nosso ego, com o nosso eu. Né? E essa palavra grega, ego, né? De onde nós tiramos esse sentido do eu, é interessante. Há um acróstico, um pregador americano que diz assim que o ego simboliza muito bem o que é a nossa condição, porque em inglês significa edging God out, ou seja, afastar Deus das coisas. E nós sempre queremos encontrar sentido, queremos encontrar propósito, significado, tornando a nós mesmos como o centro de todas as coisas. E quando Deus muda os tempos, Deus quer que nós entendamos que nós não somos o centro de todas as coisas. Conta-se que quando o rei francês Luís XIV morreu, Luís XIV, a gente precisa se lembrar que ele era, né, o ponto áureo, né, o ápice do chamado absolutismo
do mundo, porque ele era chamado de o Rei Sol, né? Ele mesmo se chamava do Rei Sol, o Rei absoluto, e ele achava que tudo, absolutamente tudo, girava em torno de si, que todos viviam para ele. E ele então, quando morreu, né, com 77 anos de idade, tudo foi preparado para a cerimônia, para o funeral do Rei Sol. O seu corpo foi levado, né, segundo as instruções dele mesmo, para a Catedral de Notre Dame. E lá deveria haver tudo esquematizado para que ele, né, estivesse no centro, para que ele fosse o centro, ainda mesmo morto, de todas as coisas. E está lá o caixão do rei, né, e o arcebispo Maximilian, né, entra por uma porta lateral e está todo mundo lá com as velinhas na mão, né, no escuro, esperando o que é que aquele pregador vai dizer a respeito do rei, o que é que ele vai lembrar a respeito desse homem que era o centro da vida da sua terra, do seu país, as suas realizações. E o arcebispo, então, sobe ao púlpito, passa pelo caixão, sobe ao púlpito, dá uma pausa e as palavras dele são assim, as seguintes: somente Deus é grande. Só Deus é grande. Só Deus é o centro de todas as coisas. E é verdade. É por isso que Deus estabelece tempos para a nossa vida, e o pregador está dizendo isso. Deus é soberano, porque quando Ele muda os tempos, Ele está chamando a nossa atenção para isso. Nós não somos o centro de todas as coisas. As coisas não giram em torno de nós não somos capazes de entender, de compreender tudo que Deus faz, e isso é parte do plano e do propósito de Deus. Para que nós o sirvamos, para que nós o temamos. Somos lembrados que Deus não tem sócios, Deus não tem parças. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que, de forma soberana, estabelece todos os tempos, e que nós temos uma luta na nossa travessia, não é para entender todas as coisas, mas para confiar nesse Deus que estabelece todas as coisas com o seu tempo apropriado. Deus não espera que você ou eu compreendamos todas as coisas, mas Ele espera que nós confiemos na direção soberana dEle ao fazer todas as coisas na nossa vida. É por isso que o pregador ainda continua, né, essa sua observação, e ele diz no verso de número 11 do texto que lemos, ele diz assim: olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu quero chamar a sua atenção para isso que ele diz, para essa palavra que ele diz, formoso, né? Porque na língua hebraica, formoso tem um significado além de belo, além de bonito. Formoso significa apropriado. E nós somos levados, eu já tenho dito a vocês que a gente sempre precisa ler Eclesiastes à luz de Gênesis, da criação, né? E a palavra formoso está lá na criação, porque todas as vezes que Deus faz alguma coisa, que Deus cria todas as coisas, Moisés para e diz assim: olha, viu Deus tudo quanto havia criado e tudo era o quê? Muito bom, formoso. Ou seja, tudo era apropriado. Deus criou todas as coisas de forma formosa e apropriada. E o pregador está dizendo aqui o seguinte: olha, Deus não fez apenas tudo lá na criação de forma apropriada e boa, mas Ele governa tudo na criação de forma bela, de forma apropriada à sua sabedoria. Não há só um tempo para tudo, mas ele diz assim:
Deus fez um tempo certo para todas as coisas. Ele age no tempo certo em todas as coisas. E o pregador está louvando a Deus. Que coisa preciosa, irmãos. Porque antes ele olhou para os tempos e ele não viu sentido, ele não viu propósito. Mas agora isso suscita adoração. Porque esse homem reconhece que os tempos de Deus não são apenas soberanos, né, por causa daquilo que ele faz, mas são belos, são formosos, são apropriados. E não importa quando Deus faça algo, mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda, a Bíblia diz que ele sempre faz na hora certa. Ele sabe a hora exata de todas as coisas acontecerem na vida do seu povo. Você acredita na pontualidade de Deus? Você confia que a agenda de Deus para a sua vida é melhor do que a própria agenda que você pensa ter para a sua existência? O pregador está dizendo aqui, olha, se é para encontrar sentido na nossa jornada, na nossa caminhada, nós precisamos não apenas crer que Deus é soberano sobre os tempos, mas crer que Deus faz tudo de forma apropriada, de tudo de forma bela. Mesmo que nós não compreendamos todas as coisas que Deus faz. E ao invés de insistir, né, que tudo aconteça de acordo com a nossa agenda, de acordo com aquilo que nós achamos que é apropriado para nós, nós precisamos aprender a confiar na agenda do Senhor, no cronograma de Deus, porque Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, quando os tempos estavam maduros, o apóstolo Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, Deus mandou o seu filho a este mundo nascido de mulher, ou seja, Jesus não veio nem um minuto antes, nem um minuto depois do tempo próprio que Deus havia estabelecido. E Paulo ainda diz isso lá em Romanos, capítulo 5, verso 6, dizendo o seguinte, que Jesus não apenas nasceu no tempo certo, mas que ele morreu pelos nossos pecados no tempo certo. Deus não é apenas o Deus que estabelece os tempos para a vida humana, mas a Bíblia diz que ele age na hora certa, quer nós compreendamos ou não os seus planos, os seus caminhos, mas que tudo é apropriado, porque tudo tem a ver com Ele, não tem a ver com a nossa perspectiva da vida. Nós não estamos no centro. Então o pregador continua dizendo o seguinte, como é que nós então respondemos a isso? A esses tempos que o Senhor estabelece de forma não apenas soberana, mas também de forma apropriada à nossa vida. Ele diz assim que nós precisamos nos lembrar que nós não vivemos apenas no tempo, mas que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Olha aí para o verso de número 11. Ele diz assim, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, mas ele também pôs a eternidade no coração do homem. O pregador nos lembra, queridos, que a nossa jornada, que a nossa travessia, né, por essa vida, não pode contemplar apenas os tempos que mudam, né, os tempos que alternam-se na nossa caminhada, mas que nós somos lembrados que existe alguma coisa a mais. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Nós não somos apenas aqueles que vivem nos tempos designados por Deus, mas nós vivemos com um anseio eterno que Deus pôs no nosso coração, de onde nós buscamos o sentido, o significado e o propósito. E todo ser humano sabe disso, que todos nós temos a eternidade no nosso coração. Nós
ansiamos pela eternidade, né? Nós desejamos que o eterno traga sentido para a nossa vida, para o nosso coração. Ainda que muitas vezes nós façamos uma maquiagem com essa eternidade que há no nosso coração. É daqui que surgem os falsos evangelhos, os falsos sentidos que estão aí cheios, né, que estão por todos os lugares na nossa cultura. Você já viu como o homem sabe que a eternidade está posta no seu coração, mas ao invés de se voltar para Deus, ele busca sentido e significado em outros evangelhos? Eu tenho citado aqui para vocês, ao longo desses dias que nós meditamos sobre Eclesiastes, uma série de músicas, de livros, de filmes. Por favor, eu gostaria que você entendesse que isso aqui é para que nós olhemos para o mundo como esse mundo que busca sentido e significado, mas ao invés de olhar para os céus, olhar para o coração de Deus, ele tenta encontrar outros sentidos, o sentido em outros lugares. E há, né, nesse universo cultural, uma coisa muito interessante, talvez um dos melhores exemplos do que significa esse falso evangelho que é proposto pela nossa cultura. As pessoas sempre têm dito, os críticos de arte, de música, que dizem que a música mudou depois da passagem dos Beatles pela Terra. Não só por conta da qualidade da revolução, mas que os Beatles criaram um outro sentido para a música, porque eles começaram a ser propagadores de um evangelho de sentido. É por isso que no auge lá dos Beatles, John Lennon disse assim, olha, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. E eles acharam que eles ofereciam sentido, propósito, significado para a vida humana. Um tipo de sacerdotes da cultura. Só que aqueles que conhecem a história sabem que o sonho acabou, né? Essa é uma frase mais famosa do que nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. É interessante, na reta final da composição dos Beatles, em 1969, a banda já estava esmigalhada, né? As brigas internas, elas devastavam aqueles cantores. E os últimos discos dos Beatles, eles haviam sido lançados sem qualquer tipo de apresentação pública. E eles estavam lá para lançar aquele que seria o seu último disco, né? O disco Let It Be. E eles lutavam contra essa ideia de fazer uma apresentação pública, porque eles não conseguiam encontrar acordo. Um queria ir para os Estados Unidos, outro queria ir para a África, outro queria ir para a Índia. Eles queriam datas e lugares diferentes, cada um queria que a sua vontade prevalecesse. Sabe qual foi a solução que os Beatles encontraram então? Eles subiram no telhado lá da gravadora, lá nos estúdios na Abbey Road, e eles ligaram seus instrumentos e começaram a fazer um show lá do telhado. E nada era programado, porque tem esse vídeo aí no YouTube, aí na internet, né? As pessoas começaram a se juntar lá na rua para ouvir, inclusive a polícia, para tirar aqueles doidos lá de cima do teto. E lá naquele show, eles cantaram uma música muito significativa, chamada Don't Let Me Down, cuja tradução mais precisa significa o seguinte: não me decepcione. Dizem que essa música foi composta por John Lennon para sua esposa Yoko Ono, onde ele fala sobre o desejo que ele tem que o amor daquela mulher não o decepcione. Mas nós poderíamos muito bem dizer, entendendo o que eram os Beatles, que aquele é um clamor para não decepção do mundo. Que as drogas não o decepcionassem, que, né, a vida não o decepcionasse. Mas não é possível. Sabe por quê? Porque o pregador diz que, no fundo,
É só isso que nós podemos esperar desses evangelhos substitutos, dessas promessas falsas de eternidade, que elas não nos desapontem, que elas não nos decepcionem, mas que debaixo do sol tudo nos desaponta. Debaixo do sol tudo nos frustra. Sabe por quê? Porque o pregador diz que nós não fomos feitos para esse mundo apenas, para viver nesses tempos. C.S. Lewis diz o seguinte, olha, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, sabe qual é a explicação mais razoável, mais provável para isso? É que eu fui feito para um outro mundo. E Salomão está dizendo isso, olha, se você não encontra sentido, se você não encontra explicação, se confiar na soberania de Deus não é suficiente para você, lembre-se, você foi criado para um outro mundo. É por isso que nós não vivemos apenas nos tempos, nós vivemos entre os tempos e a eternidade. Há um anseio eterno nos nossos corações que só pode ser satisfeito pela presença do Deus Todo-Poderoso. Nada mais pode trazer sentido e significado que não seja a presença do Senhor. Quando o pregador olha para isso, então ele nos diz qual é o resultado dessa combinação dos tempos e da eternidade na nossa busca por sentido. Porque ele diz assim, olha, sabe o que é que nós temos entre os tempos e a eternidade? Nós temos o presente. Nós temos o agora. E como é que nós devemos viver entre o tempo e a eternidade? E ele nos dá essa resposta no do verso 12 até o verso de número 15. E no verso 12 e no verso 14, ele nos fala de duas coisas que são essa resposta. E é aí muito nítido no texto, porque ambos os versos começam com a palavra sei. Ele diz assim no verso 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar e levar uma vida regalada, que também é dom de Deus, que ele possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mas ele diz também, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe pode acrescentar nem nada tirar, e isto Deus faz para que o homem tema diante dele. O que é que o pregador diz que eu, você podemos fazer com a nossa jornada entre os tempos e a eternidade? Ele diz assim, só tem duas coisas que nós podemos fazer com esses tempos. A primeira delas é tomar o tempo que nós recebemos da parte de Deus e usá-lo no serviço a Deus. Ele diz assim, olha, eu sei que o que temos para agora, para hoje, é isso. Então, viva com alegria. Viva de forma grata. Não importa se as coisas sejam ruins, se as circunstâncias sejam difíceis, se nós não compreendemos todas as coisas, se muitas coisas se colocam no nosso caminho, não há um tempo, não há uma circunstância em que nós podemos deixar de glorificar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Mas ele diz assim, mas nesse tempo, sejam pessoas boas, façam o bem. E aqui, quando o pregador diz isso, no sentido ético e moral, ele está dizendo o seguinte, o tempo que Deus nos deu, entre os tempos e a eternidade, são tempos para as boas obras. Em sua graça, Deus nos deu algo bom para fazer por Ele enquanto nós caminhamos nessa vida. Às vezes nós buscamos sentido, significado para nós mesmos. E nós nos esquecemos que nós não somos o fim de todas as coisas. Deus é o fim de todas as coisas. E Ele nos concede, queridos, a graça de servirmos a Ele.
Então, nesse tempo presente, sabe o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos fazer um bom trabalho para o Senhor. Nós deveríamos ser as melhores pessoas possíveis dentro da nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Deveríamos fazer o bem na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade, até o dia que Deus nos chamar para a presença dEle. Ou se Cristo vier, ou que nós iremos até a Ele, nós não sabemos porque os tempos não nos pertencem, pertencem ao Senhor, mas o pregador diz que a melhor forma que temos para viver entre o tempo e a eternidade é glorificar a Deus e servir a Deus. Façam boas obras, aproveitem a vida, mas não de forma hedonista. Não façam dos bens da vida ídolos, porque isso frustra o coração de vocês, mas façam aquilo que Deus designou para cada um de vocês fazer para a glória do nome dEle. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o pregador diz que nós deveríamos fazer com o tempo que nós recebemos da parte do Senhor. Sabe o que é? Temer o nome do Senhor. E nós lemos aqui no Salmo mais cedo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, em outras palavras, o salmista e também o pregador está dizendo o seguinte: sabe o que você faz com o tempo que Deus dá a você, a mim, a nós? Deixa que Deus seja Deus. Não queira ser Deus na sua própria vida. Não queira ser Deus na vida das outras pessoas. Deixe que Deus seja Deus. É difícil, né? Aceitar o controle de Deus, aceitar o domínio de Deus nas nossas vidas. Mas Salomão disse assim: deixe que Deus seja Deus e confie em Deus, porque tudo que Deus faz permanece, tudo que Deus faz é completo, nós não podemos tirar, nós não podemos acrescentar nada ao que Deus faz, e tudo que Deus faz traz segurança para as nossas vidas. Se nós sabemos que Deus é Deus, que consolo, que conforto essa verdade traz para os nossos corações. Que consolo, que conforto essa verdade traz em termos de esperança para as nossas vidas. Tudo que Deus faz permanece, tudo que Deus faz não pode ser tirado nem acrescentado, tudo que Deus faz traz segurança. Isso aqui significa viver de forma temente na presença do Senhor. O salmista, o pregador não está dizendo que nós devemos ter medo de Deus, mas ele diz assim, que nós precisamos ter uma reverência confiante no Senhor, se nós queremos ter uma vida que seja verdadeiramente boa entre esses tempos que o Senhor estabeleceu e a eternidade para a qual nós caminhamos. Como você vive o dia de hoje? O que você faria se não houvesse o amanhã? Eu penso, e voltando à história do filme, que de alguma forma nós nos julgamos mais sábios do que Deus, né? Talvez seja por isso que a nossa cultura está cheia de histórias relacionadas ao nosso desejo de lidar com o tempo, né? Quando você ouve e lê por aí, as pessoas estão aí sempre falando na máquina do tempo, né? Se nós pudéssemos, nós voltaríamos em algum tempo da nossa vida, nós mudaríamos uma série de coisas nos nossos tempos, nós iríamos para o futuro para saber o que é que vai acontecer. Lembre-se, nós não temos o passado, nós não temos o futuro, porque ambos pertencem a Deus, e nem o presente é nosso.
porque está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A única coisa que nós podemos fazer com o presente que Deus nos dá, sabe qual é? Agradecer, adorar, servir e temer ao Senhor. Confiar que Deus sabe o que está fazendo com as nossas vidas. Não há nenhum feitiço do tempo no final das contas. Nós nunca teremos uma outra oportunidade como a que nós temos hoje, que o Senhor nos dá. Porque todos nós estamos a um passo da eternidade, não é isso? A um passo da eternidade. Não importa se vai ser pelo Covid, sem Covid, todos nós estamos a um passo da eternidade. Mas a eternidade já foi posta no nosso coração. Nós não podemos nos esquecer que é para lá que o Senhor nos chama. Ele é soberano sobre os tempos que Ele estabelece nas nossas vidas. Mas Ele espera que todos nós caminhemos na presença dEle, confiando que Ele sabe o que está fazendo com a vida do seu povo. Se isso não é sentido, propósito e significado suficientes para a nossa vida, o que será? Há uma frase de Thomas Watson, um pastor puritano inglês, que ele diz o seguinte: para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os ímpios, a eternidade é uma noite que nunca termina. Que tipo de eternidade você anseia e deseja com sentido, propósito e significado para as nossas vidas? Quem elegeu o sentido ou a busca não pode fugir da travessia. Nós caminhamos para a eternidade. Mas para qual delas? Para o dia eterno ou para a noite eterna? O tempo presente é que vai nos dar a sabedoria para entender o plano, o propósito e a finalidade do Senhor. Vamos ficar de pé?